esse boi. Ai, Catirina, ouve esse boi. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez eu estou aqui com uma aula especial. A gente vai dar continuidade que a gente já vem estudando sobre a cultura da festa do Boi Bumbá. É bom a gente lembrar que a gente continua no ritmo das festas juninas, pois o boi, a festa de Boi Bumbá, faz parte do ciclo das festas juninas. Então é uma continuidade. A gente já aprendeu que a festa do Meu Boi ela é muito forte aqui no Nordeste do Brasil, mas que também é um festival muito famoso, muito importante no Norte, no estado do Amazonas, no município de Parintins. É o Festival Folclórico de Parintins, que tem uma disputa entre o boi garantido e o boi caprichoso. E aqui no Nordeste do Brasil é o estado do Maranhão uma grande referência. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer de onde vem essa história, de onde vem essa cultura. Na verdade, essa história é uma lenda folclórica, a lenda do Boi Bumbá. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho desses personagens, como a história é contada, quais são as influências. Então, para que a gente conheça um pouquinho dessa história, nada melhor do que chamar o boi para nos ajudar a contar. Então, convido para vocês para assistir o cortejo do boi. E aí, quando o boi chegar, o boi ajuda a nos contar a história. Pois vamos lá, chamar o boi? Fiquem atentos que o boi vai chegar. Vai, vem meu batalhão! Vem meu boi! Então, gente, como eu prometi, eu fui buscar o boi no cortejo e tá aqui o Bumba Meu Boi para ajudar a contar essa história para vocês. A história da lenda folclórica do Boi Bumbá. Nós vamos conhecer um pouquinho da história desses personagens. E pra gente começar a entender, a gente precisa saber que havia um fazendeiro, certo? A história começa com o fazendeiro. Ele tinha uma grande fazenda, ele criava muitos bois nessa fazenda, mas tinha um boi que ele gostava demais. Diz a lenda que esse boi veio até do Egito, que ele trouxe do Egito, e por isso que ele gostava bastante desse boi. E ele tinha um senhor que cuidava desses bois para ele, certo? Cuidava de todos os bois da fazenda, mas principalmente desse boi trazido do Egito, porque era muito querido pelo fazendeiro. E esse senhor que cuidava dos bois, né, de modo geral, se chamava Mateus. O Mateus era esse personagem que cuidava dos bois desse grande coronel, desse rico fazendeiro, desse coronel. E aí, um dia, o Mateus arranjou uma namorada. E essa namorada logo ficou grávida. A namorada do Mateus se chamava Catirina. E aí, quando a namorada ficou grávida, ela começou a sentir uns desejos. E o desejo mais inusitado foi querer comer a língua do boi. O boi desse coronel.
principalmente aquele boi mais famoso que o coronel mais gostava, aquele trazido do Egito. O desejo da Catirina era exatamente comer a língua do boi. Então o Mateus se desesperou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que cortar a língua do boi mais querido do meu patrão, do fazendeiro, do coronel? E a Catirina teimou, disse que queria comer a língua do boi. Então o Mateus resolveu fugir com o boi para que ele pudesse cortar a língua do boi, para satisfazer o desejo da mulher dele, da Catirina, de comer a língua do boi. E assim ele fez, cortou a língua do boi e o boi morreu. Então quando o fazendeiro, o coronel, descobriu isso, ele ficou muito raivoso. Ele disse que queria porque queria que esse boi ressuscitasse. Então ele foi pedir ajuda dos povos indígenas, dos pajés que tinham, né, os rituais que poderiam ressuscitar esse boi. Então, com a ajuda dos índios, né, dos indígenas, ele conseguiu ressuscitar o boi. Mas a lenda conta, na verdade, né, que esse boi também pode não ter ressuscitado, mas que o coronel, com a ajuda dos povos indígenas, conseguiu ressuscitar o boi. Então a história do Bumba Meu Boi, da festa do Bumba Meu Boi, desse boi aqui, ó, como vocês estão vendo, bem colorido, ela é contada a partir dessa lenda, certo? A festa é contada a partir dessa lenda, da Catirina, que queria comer a língua do boi, e o boi era do coronel, do patrão do esposo dela, que era o Mateus. E o boi só conseguiu ressuscitar com a ajuda dos rituais dos povos indígenas. Então hoje a tarefa é com vocês. Eu quero que vocês construam um manto de um boi. O manto é a capa do boi. Como vocês viram, existe a cabeça do boi, como eu estou aqui com vocês. Existe um manto. Vocês estão vendo aqui atrás, bem colorido? É como se fosse um manto de um boi. E aí eu quero que vocês produzam um manto de um boi, certo? E mostre aqui pra gente a produção. E aí você pode produzir esse manto do boi da forma como você quiser. Você pode comprar um pedaço de tecido, você pode desenhar, na verdade, no seu caderno ou numa folha de papel ofício e colar os pedacinhos do colorido do manto do boi. E aí eu vou dar orientação mais para vocês num áudio que eu vou mandar explicando detalhadamente. Então é isso, agradeço a atenção de vocês por hoje, até o nosso próximo encontro.